Vamos abrir a palavra do Senhor. Agora, lá no livro dos Salmos, Salmo de número 2, fundo. Não sabem que nós temos o hábito de fazermos posições que nós pregamos um domingo no Antigo Testamento, outro domingo. Nossa última exposição no Antigo Testamento foi no Salmo 1. Hoje vamos expor o Salmo 2. Livro dos Salmos, Salmo. Ouçamos então a santa e bendita voz do nosso Deus, que nos fala assim: que se enfurecem os gentios, que os povos imaginam, reis da terra se levantam, que os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos dos seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Disse aquele que habita no céu. O Senhor zomba dele. Na sua ira, a seu tempo, dá de falar, e no seu furor confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: és o meu filho, tu hoje. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, não pereçais no caminho, porque dentro em pouco tomará a ira. Bem-aventurados. Orar. Senhor Deus, te agradecemos pelo privilégio que temos, podemos ler a tua palavra. Temos um texto que fala tão gloriosamente do reino dele. Nos ajuda, Senhor, nas páginas da antiga aliança, a vermos a glória de Cristo. Vermos que ele é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação. Que a nossa expectativa, a nossa esperança é o reinado dele. Nos ajuda, Senhor. Temos edificado. Rende aos teus pés aqueles que não conhecem Jesus. Essa é a nossa oração e expectativa. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Creio que todos irão concordar comigo. Nós vivemos dias maus. Muitas vezes temos a impressão que são os iníquos do reino das trevas que de fato estão prosperando aqui nesse mundo. Eles estão caminhando para o controle de tudo. Aqueles que vivem do mal, da injustiça, especialmente em nossa nação. Parece que esses é que se dão bem. São esses que são eleitos, são esses que são nomeados, são esses que assumem o poder. Vivemos em dias, querido, em que a causa do evangelho aparentemente não avança. Nós vemos igrejas que não ensinam a Bíblia, estão abarrotadas de pessoas, e as que ensinam têm um crescimento ínfimo, quando tem crescimento. Muitas vezes elas estão mesmo diminuindo. E o que nós vemos também é crescendo um número de desigrejados. Pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com Cristo e com a sua igreja. Quando vemos esse quadro, nosso coração se inquieta, se angustia e sofre questionando: por que Deus permite que os ímpios prosperem? Ou ainda podemos questionar: quem de fato tem o controle desse mundo? Quem que está mandando nesse negócio? Quem que manda no Brasil? Quem que manda no mundo? Esse salmo busca responder essa pergunta. Esse salmo aqui fala sobre a força dos homens perversos e dos impérios que se opõem ao poder e ao governo de Deus. Porém, nesse mesmo salmo, nós vemos como Deus vê essas forças que se levantam contra a sua lei e contra o seu reino. Esse salmo mostra que enquanto os homens creem que vão conquistar o mundo, que vão disseminar a iniquidade no mundo, Deus olha do alto e sublime
dele. Creio que para entender esse salmo, é necessário que tenhamos diante de nós a verdade de que o Salmo 1 e o Salmo 2 estão intimamente unidos, ao ponto que teólogos chegam a afirmar que, na verdade, o Salmo 1 e o Salmo 2 são apenas um grande salmo. E há pelo menos 4 motivos que eu quero destacar aqui de maneira introdutória para entendermos essa unidade entre o Salmo 1 e o Salmo 2. Por que nós precisamos entender essa unidade? Porque quando nós entendemos essa unidade, à luz dessa realidade, nós traremos algumas aplicações aqui do nosso texto. Então, quais são os 4 motivos para entendermos que o Salmo 1 e o Salmo 2 compõem apenas um grande salmo? Primeiro, que o primeiro livro dos Salmos, que vai do Salmo 1 até o 41, e nós sabemos que o livro dos Salmos é dividido em 5 livros no total, esses 2 salmos são os dos poucos que não possuem título, ou seja, a autoria, o contexto histórico de produção. Nós não sabemos quem escreveu, quando escreveu, quais circunstâncias, e possivelmente, então, a unidade nesse salmo em relação a isso. Em segundo lugar, há uma estrutura nesses salmos que mostra uma unidade entre eles. Se os irmãos observarem, o Salmo 1 começa com a expressão bem-aventurado. E o Salmo 2, versículo 12, termina com a expressão bem-aventurado. Mostrando então que ele começa com a expressão bem-aventurado, termina com a expressão bem-aventurado, mostrando então uma unidade entre esses 2 salmos. Em terceiro lugar, o Salmo 1, no versículo 2, fala que o justo medita na lei do Senhor. E o Salmo 2, versículo 1, fala que os ímpios imaginam coisas vãs. No hebraico, a palavra medita é a mesma utilizada no Salmo 1 para medita, é a mesma do Salmo 2 para imaginam. É a mesma palavra que está aqui presente. Diante disso, nós vemos que o Salmo 1 e 2 mostram de maneira antagônica o que o justo medita, que ele medita na lei de Deus, e o ímpio medita contra a lei de Deus. É esse conflito que está sendo apresentado entre o Salmo 1 e o Salmo 2. Os ímpios se reúnem para criar leis que sejam a favor das suas vontades e assim se livrem de Deus. Enquanto no Salmo 1, o bem-aventurado é aquele que se assenta para ouvir a lei de Deus. Em quarto lugar, o Salmo 1 mostra a relação antagônica entre o justo e o ímpio. Enquanto que o Salmo 2 mostra a relação antagônica entre os reis da terra e o ungido. Certamente, queridos, os grandes inimigos dos descrentes é o ungido de Deus e a sua lei. Então, o tempo todo, no Salmo 1 e no Salmo 2, há uma tensão naquele que medita na lei do Senhor e naquele que abandona a lei do Senhor. Entre aquele que se rende ao ungido de Deus e aquele que se rebela contra o ungido de Deus. Diante desses pontos destacados, é possível perceber que esses salmos, no mínimo, se completam. Sendo assim necessário analisar o Salmo 2, olhemos que ao analisar o Salmo 2, olhemos também para o Salmo 1. No Salmo 1, há o caminho de obediência e justiça. E no Salmo 2, o caminho de arrependimento e voltando para o Messias, pois, caso contrário, ele virá em juízo contra essa pessoa que não se rende aos pés dele. Dessa forma, nós podemos perceber que o Salmo 1 e o Salmo 2 tratam da unidade entre a lei de Deus e o Messias. O Salmo 1 fala da lei de Deus e o Salmo 2 fala do Messias. Não tem como separarmos a lei de Deus do Messias. Se nós queremos amar o Messias de Deus, se nós queremos amar a Jesus, primeiro amamos a lei. Porque é a lei que revela o Messias. É por isso que o Salmo 1 começa falando da lei. Porque é a lei que me apresenta que eu sou pecador, é a lei que apresenta que eu preciso do Messias anunciado no Salmo 2. Por isso, então, há uma unidade entre esses 2 salmos. O Salmo 2, de maneira específica, ele possui uma estrutura que eu quero observar com vocês aqui de maneira introdutória, que esse salmo pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, os versículos 1 a 5, que apresenta a rebelação dos ímpios contra Deus e o seu ungido. A segunda parte, os versículos 4 a 9, apresenta a relação de Deus, a reação de Deus em relação à rebelião dos ímpios, exaltando o seu ungido. E a terceira e última parte, os versículos 10 a 12, que apresenta o convite ao arrependimento pela rebelião contra Deus e o seu ungido. Diante disso, eu quero entrar então na primeira parte do Salmo, os versículos 1 a 5,
vejamos a rebelião dos ímpios contra Deus e o seu ungido. Eu peço que vocês me acompanhem versículo a versículo, para que vocês vejam o que o texto está dizendo. Esse versículo apresenta duas perguntas logo no seu início. Logo no início do versículo 1, ele apresenta: por que se enfurecem os gentios? Aqui vemos o salmista descrevendo os ímpios. Os gentios aqui são aqueles que não pertencem ao povo de Deus. Eles estão aqui, segundo o salmista, enfurecendo, com raiva. Esses que não conhecem a Deus, diz o Salmo, essas pessoas estão cheias de raiva no coração delas. E ele ainda questiona, a segunda parte do versículo 1, porque os povos imaginam coisas vãs. Aqui vemos que os ímpios não só se enfurecem contra Deus e o seu ungido, mas também são aqueles que imaginam coisas vãs. Lembram-se do Salmo 1? O justo medita na lei de Deus de dia e de noite. E aqui, os povos, os gentios, eles estão meditando coisas vãs. Enquanto aquilo que está na mente do servo de Deus é a lei de Deus, aquele que é um ímpio, que é um gentio, ele medita coisa vã. Pensa bobeira. É isso que o Salmo está dizendo. E no versículo 2, vemos a consequência da fúria e das imaginações vãs desses ímpios. Versículo 2 ele fala: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Podemos perceber aqui no versículo 2 a estrutura do texto, onde reis e príncipes se levantam e conspiram contra o Senhor e o seu ungido. E aí surge a pergunta: quem é esse ungido a quem o salmista se refere? Porque eles estão se levantando contra alguém. Eles conspiram contra alguém. E o texto diz, é contra o Senhor e contra o seu ungido. O Senhor nós sabemos que é Deus. Mas quem é esse ungido? E nós temos essa resposta na oração que está lá em Atos 4, 23 a 28. Acompanhe comigo a leitura que eu vou fazer. O texto diz o seguinte: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há, e disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Citação direta do Salmo. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Quem são esses que os homens se levantam contra ele? Quem é esse ungido? É o Senhor Jesus Cristo, claramente. Nós vemos os apóstolos interpretando. O Salmo 2 está falando de quem, gente? De Jesus. Ele é o centro das Sagradas Escrituras. E nós vemos com isso que esse Salmo está pré-anunciando aquilo que aconteceria com Jesus. Muitos anos antes, já estavam falando de Jesus, do governo e das nações que se levantariam contra ele. Assim, nós vemos os poderosos ímpios da terra se unindo com o desejo de agir contra o Senhor e contra Cristo. Eles não se levantam apenas nos dias de Cristo, irmãos. Até hoje. Não pense que esses ímpios que imaginam coisas vãs, eles só existiram nos dias de Jesus. Foram só os mestres da lei daquele período que pensavam coisas erradas. Não, esses falsos mestres, esses poderosos, eles se levantam ainda hoje contra Cristo. E é isso que vemos muitas vezes em nosso país. Grupos políticos que têm a finalidade de acabar com o conceito que está nas Sagradas Escrituras. Temos que acabar com esse conceito retrógrado da família, conforme está lá no conceito judaico-cristão. Temos que acabar com isso que a Bíblia diz. E eles são pseudo-intelectuais. Falam tanto de baboseira. Artistas que cantam músicas imundas contra os valores de Deus, da palavra de Deus. Eles se levantam contra Deus. Eles se levantam contra a lei do Senhor.
E eles se reúnem, irmãos, para traçar projetos de lei e ensino de valores que são contra o evangelho. E é triste quando nós vemos aqueles que se dizem cristãos completamente alheios a essa realidade, que não percebem pessoas assumindo poder, ímpios, às vezes com o voto do crente. É como se fosse o boi voltando no dono da churrascaria, para presidente da nação, para governador, para prefeito, vereador. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Homens ímpios estão subindo ao poder, se levantando contra o Senhor e o seu ungido. E eles fazem isso, proibindo a pregação em lugares públicos, condenando aquilo que a palavra de Deus ensina, destruindo o sentido do casamento bíblico. Eles criam um currículo escolar que combate o cristianismo. Acaba esse negócio de família, de pai e mãe, acaba com isso. Mas como eles não têm como atacar diretamente a Deus, eles não têm como tirar a vida do Messias. Então eles se levantam contra a igreja. Porque atacar a igreja é o mesmo que atacar a Deus. Nós podemos nos lembrar quando Saulo perseguia a igreja, Cristo se apresenta a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não tinha como perseguir a Cristo. Cristo já havia ressuscitado, estava à destra do Deus Pai, havia sido assunto aos céus. Mas ele perseguia a igreja. A igreja e Cristo é apenas um só povo. Ele é o cabeça do corpo. De tal forma que perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Cristo. E ninguém deve pensar que vai passar ileso por isso. Perseguir a igreja é perseguir o Cristo. Eles perseguem porque no final das contas, o que eles querem é atingir a Deus. Eles querem acabar com o ungido. E o verso 3 mostra o que eles falam quando se reúnem. Veja o que ele diz: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Eles querem romper, quebrar esses laços e algemas. Já viu aquela história? Ah, você é crente, você vive amarrado nessa lei, né? Lá em Salvador o povo fala assim: você é da lei dos crentes? É uma lei, é uma regra. Você está preso no negócio. Afinal de contas, o crente é aquele que não bebe, que não fuma, né? Não pode fazer um bocado de coisa. São algemas. Eles dizem, né? Quando a lei do Senhor é aquilo que traz a liberdade, porque nós nos libertamos de nós mesmos, eles dizem que nós temos algemas. Eles dizem: vamos romper essas algemas. Quando a lei do Senhor é a nossa liberdade. E Cristo está verdadeiramente os livres. Aqueles que não conhecem a Cristo é que estão amarrados, estão algemados, algemados a Satanás, algemados ao seu coração corrupto e ímpio. É como se eles se sentissem, como se Deus subjugasse eles, e eles não querem se submeter ao governo deles. E eles falam: vamos acabar com esse conceito de casamento. Eles querem se libertar para viver de acordo com a lei do seu coração. Eles dizem: se liberte desses valores ultrapassados. Meus queridos, é muito fácil encontrarmos e identificarmos a transgressão da lei na vida do outro, especialmente na vida dos gentios. Mas deixe-me dizer que esse combate descrito aqui, ele está no seu próprio coração. Essa guerra está dentro de você. Porque nós queremos nos livrar da lei de Deus para fazer as nossas vontades pecaminosas. Olha, a palavra de Deus diz que eu não posso fazer isso aqui porque é errado. Ah, mas Deus vai dar um jeito e vai resolver depois. Nós queremos romper a lei do Senhor. E queremos nos escravizar. Voltar para o Egito. Voltar para as amarras de Faraó. E nós somos libertos. É interessante aquilo que o texto nos apresenta aqui. Enquanto o ímpio quer se livrar das algemas, as algemas da lei do Senhor, o justo tem prazer na lei do Senhor. Isso que eles chamam de algemas, nós chamamos de aquilo que é o nosso prazer. Aquilo que nós meditamos dia e noite. E nós chegamos na segunda parte dos Salmos, versículos 4 a 9, e que nós vemos a reação de Deus em relação à rebelião dos ímpios. Lembram-se? Versículo 1 a 3, a ação dos ímpios, dos gentios contra o Senhor e o seu ungido.
E agora no versículo 4 a 9 nós vamos ver como é que Deus reage quando vê esse povo espertão, sabido, querendo se livrar da lei do Senhor. Nessa reação nós vemos o Senhor zombando dos ímpios e exaltando o seu ungido. Vejam comigo o versículo 4. Disse aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Você já viu alguém rindo do outro? Você não pode nada. Zombando. E Deus faz isso contra aqueles que se levantam contra Deus e seu ungido. Sabe aquele povo que vai, quer criar leis contra aquilo que a Bíblia ensina? Deus olha para aquilo e ri. Porque ele continua reinando. Ele continua soberano sobre tudo e todos. Essa atitude do Senhor é causada pelo fato do Senhor conhecer a nulidade do poder dos poderosos, reis e príncipes dessa terra. Todos os poderosos que surgem, que criam leis contra a palavra de Deus, eles vão morrer. Todos, absolutamente todos. Mas o Messias de Deus continua sentado no alto sublime. E o Senhor olha do céu e ri. Esses que criam leis contra a família, contra a igreja. Deus sabe que o seu governo rege o mundo. Esses reis e príncipes que estão no lugar de poder só estão nesse lugar porque o Senhor lhes permite isso. Vemos assim que aqueles que zombam do Senhor e da sua lei são alvo da zombaria de Deus. Já viu? As pessoas que gostam de brincar, zombar do crente, zombar da Bíblia. Pois adivinha o que Deus faz em relação a essas pessoas? Deus zomba dessas pessoas. Deus ri. Você não acredita que eu governo no mundo? Você acredita que você veio do macaco? Deus deve rir muito disso. Homens feitos à imagem e semelhança de Deus acha que é mais inteligente achar que veio do macaco. É cool. Meus irmãos, baboseiro. Deus ri dessas pessoas. E no versículo 5, vemos que o Senhor não só zomba dos ímpios, mas também se ira contra eles. No versículo 5 o texto diz: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor lhes confundirá. Com essa afirmação, o salmista anuncia que haverá um momento, ou seja, no seu tempo, em que Deus vai se manifestar aos ímpios e revelar sua ira contra eles. É dito que essa ira de Deus confundirá eles, porque eles pensam que tem um poder nas suas mãos, e eles verão que não tem um poder. Já viu aquele tipo de gente que pensa que estou comandando tudo? E Deus diz: não, deixa eu mostrar que você não manda em nada. Manda uma doença, acaba com a vida. Deixa eu mostrar quem é que manda aqui. E no versículo 6, vemos que a forma com que Deus vai falar ou se manifestar com eles é no furor. A sua ira é estabelecendo um rei sobre o Monte Sião. Veja o versículo 6. Eu, porém, aqui é Deus falando, a personificação. O salmista fala como se fosse Deus. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. Aqui é como se Deus falasse: os homens planejam e maquinam contra a minha lei. Os homens acham que votam no prefeito, acham que são eles que botam o presidente, acham que são eles que estabelecem os poderosos. Mas Deus diz: eu constituo. Quem manda no mundo é aquele que estabelece a autoridade. É Deus que estabelece governadores. Lembram-se de Romanos 13? Toda autoridade vem. E quem manda sobre tudo é o Messias de Deus, é o ungido de Deus. Eu constituí o meu rei. Sou eu que mando. E sobre o meu santo Monte Sião, ou seja, no local da habitação de Deus, para reger todas as nações. E nós estamos vendo aqui dos versículos 4 a 9, a reação de Deus contra os ímpios. E essa reação, a partir do versículo 7, nós podemos ver Deus estabelecendo um decreto e comunicando para o seu ungido. Aqui é basicamente o seguinte: é como se estivesse Deus o Pai, Deus o Filho, Pai e Cristo conversando. E o Pai fala alguma coisa para Cristo, para o Filho. Nós vemos um ungido de Deus narrando o decreto que Deus comunicou para ele. É como se Jesus dissesse: Deus me falou isso. E aí no versículo 7 ele fala: proclamarei o decreto do Senhor. O Messias falando: eu vou proclamar o decreto do Senhor. É como se ele falasse: eu vou dizer o que Deus fala na sua ira. E aí ele fala 3 coisas a partir da segunda parte do versículo 7. Ele me disse, diz o ungido: tu és meu filho, eu hoje gerei. Esse mesmo texto
aparece algumas vezes no Novo Testamento. Eu vou apenas citar, depois os irmãos podem ler. Em Atos 13, versículos 32 e 33, e o seguinte está escrito, do Salmo 2, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus 1, 5 diz, pois a qual dos seus anjos disse jamais, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou Hebreus 5, assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje. 3 textos, citando o Salmo 2, dizendo que o próprio Deus disse isso a Cristo. A relação eterna entre o Pai e o Filho. E a expressão aqui, eu hoje te gerei, se refere à eternidade. No momento em que o Pai e o Filho se comunicaram, decretando o reinado de Cristo sobre a criação. Ele não está preso ao mundo criado, o governo de Cristo, porque ele antecede até mesmo a criação do mundo. E Cristo é o rei sobre tudo, desde a eternidade. Antes que Deus dissesse, haja luz, quem é o rei dos reis? É Cristo. Antes que houvesse qualquer coisa existente, qualquer animal, Jesus Cristo reina. Ontem, hoje, para todo sempre. Então, no versículo 8, vemos a segunda afirmação de Deus para o seu ungido. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Deus é o dono das nações. Deus é o dono da terra. E ele dá por herança, como possessão, a terra para o seu filho, Senhor Jesus Cristo. Ele não dá apenas essa possessão para Cristo, mas para todos, mas também todos aqueles que pertencem a ele. E no versículo 9, vemos a terceira afirmação de Deus para o seu ungido. Ele fala no versículo 9, com vara de ferro as regerás, e a despedaçarás como um vaso de oleiro. Essa palavra vara aqui pode ser traduzida também do hebraico como cetro. Todo mundo conhece aquela imagem do rei. O rei tem a sua coroa, né, aquela roupa bonita do rei, e ele tem o seu cetro. Então a vara que ele está se referindo é o cetro do rei. E ele está falando que esse cetro é um cetro de ferro, firme, forte, e que despedaça tudo e a todos, como se fosse um vaso de barro. Já viu o vaso de barro? Qualquer quedinha destrói, né? É como se ele dissesse que Jesus tem um poder tão grande como rei, ele destrói o que ele quer na hora que quer. Ele é aquele que tem poder sobre absolutamente tudo. E é com isso nós vemos nos versículos 4 a 9 a forma como Deus reage contra aqueles que se levantam contra ele e o seu ungido. Zomba deles, tirando contra eles e dando poder e autoridade ao seu ungido, Senhor Jesus. Chegamos então na terceira parte do nosso texto, versículos 10 a 12. E diante desse quadro do poder do Messias, o salmista faz um convite ao arrependimento pela rebelião contra Deus e o seu ungido. E aqui eu quero que fique claro uma coisa. No Salmo 1, fica claro a condenação do ímpio. O versículo 5 diz claramente isso. Mas no Salmo 2 é anunciado uma esperança para aqueles que se levantam contra Deus e o seu ungido. O Salmo 1 diz, aqueles que se levantam contra Cristo estão destruídos. Mas aqueles que se arrependem desse pecado são perdoados. A esperança, de fato, para aqueles que se arrependem e se voltam para Cristo. E esse convite ao arrependimento também é composto por 3 partes. Vejam comigo a partir do versículo 10. Ele diz, agora, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Lembram-se que no início ele fala dos poderosos da terra se levantando contra o Senhor e o seu ungido. E ele diz a esses homens que eles se deixem ser advertidos. Escutem a voz da lei de Deus. Escutem o evangelho. Escutem aquilo que eu vou falar. E aí, versículo 11 ele diz, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Sirvam a Deus, não por medo. Às vezes a gente pensa que a gente tem que se render a Deus por medo dele acabar com a gente, porque ele pode acabar com a gente em qualquer momento. Mas não, nós servimos a Deus por temor. Temor não é medo, é um amor respeitoso. Eu sei quem é Deus, eu amo a Deus, eu tenho temor a ele.
E nós devemos nos alegrar em Deus com tremor. Qual é a nossa alegria? São as regras que fazemos? É fazer aquilo que está no nosso coração? Não. Nós nos alegramos em Deus. Deus é a nossa alegria. Deus é a nossa satisfação. E nós nos rendemos a Ele. E no versículo 3, no versículo 12, melhor dizendo, ele conclui dizendo: beijai o filho para que não se irrite. E não pereçais no caminho, porque dentro de pouco ele inflamará a ira. Ele chama primeiro, beijem o filho. A imagem aqui talvez seja bem conhecida. Sabe um rei assentado num trono? Chega um súdito e beija a mão do rei? Ele está dizendo, beijem o filho. Beijem o rei que Deus estabeleceu para todos. Se renda a Cristo. Diga, Senhor Jesus, é o rei sobre toda a criação. O Senhor é o rei da minha vida. O Senhor é aquele que vai me controlar. Não é a minha regra, não é a minha lei, mas é a tua lei, aquela que eu medito dia e noite. Ela é o meu prazer. E ele diz, façam isso para que ele não se irrite. Se renda aos pés dele. Caso contrário, o Filho de Deus se irrita. Interessante é que a palavra filho, no versículo 7, está em hebraico, a palavra bar. Mas no versículo 2, ele apresenta a palavra em aramaico. Nós sabemos que hebreus, os judeus, falavam hebraico. Mas os gentios, como os samaritanos, via de regra, eles falavam aramaico. Aqui, irmãos, claramente, há um chamado, não só para que o povo de Israel se rendam ao Filho de Deus, mas para que os gentios se rendam ao Filho de Deus. Ele diz, vocês, rendam-se ao Filho, rendam-se ao Filho de Deus. Se Cristo se irritar, o texto diz, vocês irão perecer no caminho, vocês serão destruídos. E o motivo para fazer isso é porque dentro em pouco ele inflamará a ira. Ou seja, beijem o Filho, se rendam a Cristo enquanto há tempo. Em pouco tempo, a sua ira irá se manifestar contra todos os seus inimigos que não andam segundo a sua lei. Então o salmista conclui no versículo 12, na segunda parte. Bem-aventurados. Lembra do versículo 1 do Salmo 1? Felizes todos aqueles que em Cristo se refugiam. Bem-aventurado é aquele que vive segundo a lei do Senhor. Agora, bem-aventurado é aquele que se refugia. Nós não conseguimos viver tudo que a lei do Senhor manda. Somos pecadores. Mas se nós beijarmos o Filho, nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos a misericórdia de Deus sobre nós. Não se esconda de Deus. Ele diz, se refugie em Cristo. Se proteja em Cristo. Nunca corra dele. Ele é o seu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. É Cristo, somente Ele o nosso refúgio. E esses serão protegidos no dia da ira do Rei de Deus, do Messias. Rendam-se a Cristo. Meus queridos, eu quero concluir a nossa exposição com 4 aplicações. Primeira aplicação, a primeira lição, é que o mundo está cheio de oposição a Cristo. E é por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, para que os homens que estão em oposição a eles se rendam e beijem a Cristo. Infelizmente, queridos, nós sabemos do juízo iminente de Cristo Jesus. Sabemos daqueles que vivem contra o Senhor, contra o seu ungido. E nós não falamos. O Rei de Deus vai vir. E se você não beijar a esse filho, se você não se render a ele, aquele que tem um cetro de ferro, que governa sobre todo mundo desde a eternidade, você será destruído eternamente. Hoje as pessoas querem a Deus, falam tanto de Deus, mas não querem a Cristo. Quando Deus estabeleceu a Cristo como Senhor soberano sobre tudo. E é por isso que eu quero encorajar vocês, meus irmãos. Preguem o Evangelho de Cristo aos homens que não conhecem a Jesus. Em breve Jesus vai voltar. E Jesus não é um bonachão, um bobalhão, que fica recebendo todo mundo. O livro de Apocalipse descreve ele voltando
com os olhos como chamas de fogo, com juízo, com ira, esperança. E nós nos refugiarmos em Cristo, e nós precisamos dizer: corram para Cristo, se refugiem nele, porque dentre pouco a ira vai se inflamar. Em segundo lugar, quero falar para vocês, queridos, independente da força dos homens da terra, tenha certeza que essa força não poderá impedir o propósito de Deus de governar através. Você pensa que manda no Brasil? Você pensa que manda nos Estados Unidos? É um candidato ou outro? Sabe o que Deus faz quando vê esses homens poderosos de Brasília levantando leis ímpias? E Deus zomba. Nós não devemos imaginar, irmãos, que o poder do mundo está na mão desses homens. Esses homens morrem em pouco tempo. Foi assim que aconteceu com Hitler. Foi assim que aconteceu com Mussolini. Assim que vai acontecendo com cada um dos déspotas que estão no mundo. Eles morrem e apodrecem. Mas o nosso Senhor, que morreu por nossos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não apodreceu. Ele ressurgiu forte, soberano e poderoso, glorioso. É Ele que governa sobre o mundo inteiro. Em terceiro lugar, não deixe que o pessimismo tome conta do seu coração quando você vê os ímpios prosperando nesse mundo. Meus queridos, lembremos que nesse mundo, muitas vezes veremos a pessoa má prosperando, o político mau, seu colega de trabalho desonesto prosperando. Mas devemos saber, Deus constituiu um rei, que é Jesus. Temam apenas aquele que pode fazer perecer o seu corpo e a sua alma no inferno. Não tenha medo dos homens perversos. Não tenha medo desses poderosos que estão por aí. Eles não mandam em nada. É Cristo, Senhor de todos, tudo que governa sobre o mundo. Mas eu quero concluir falando com você que está aqui nessa. Não tem Jesus como. Essa noite é uma noite de oportunidade. Você tem a oportunidade nessa noite de beijar a mão do Filho, de se submeter a Ele, para que Ele não se irrite. Se você se render a Jesus, Ele vai ter piedade. Ele é cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. E Ele virá como supremo juiz sobre todos aqueles que não se renderam a Ele e a sua lei. E virá bom pastor daqueles que se renderam a Ele. Ele virá como aquele que nos resgatará. Nós não teremos mais presidentes, governadores, ministros, ímpios. Haverá apenas um Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Aquele que é o deleite da nossa alma. Aquele que é a alegria dos nossos corações. Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados, felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Nessa noite, Deus está tocando no seu coração. Se arrependa dos seus pecados. Deixe-se advertir pela lei de Deus. Creia no Evangelho e encontre a sua salvação em Cristo. Dentro em pouco, o Filho de Deus voltará. E como ele te encontrará na terra? Como seu inimigo? Como aquele que se levanta contra ele e o seu... Como um súdito. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor, nessa noite, renda corações duros, ungido, Messias de Deus, o Filho de Davi, Senhor Jesus. Orar. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. O Senhor governa ao lugar mais distante da criação.
Se subo aos céus, o Senhor está. Se eu for ao mais profundo abismo, o Senhor está também. O Senhor governa sobre absolutamente tudo e todos. Ó Senhor, tem misericórdia daqueles que não te conhecem, daqueles que têm criado regras e que acham que a sua vida tem que ser vivida de acordo com aquilo que eles querem e não de acordo com aquilo que o Senhor quer. Quebranta corações nessa noite. Nos perdoa, Senhor, quando nós mesmos queremos romper as algemas do Senhor, achando que a tua lei é algo que nos escraviza. A tua lei é o nosso prazer. Meditamos nela dia e noite, Senhor. Ó Senhor, quebranta corações nessa noite. Que pessoas possam sair daqui diferentes de como elas entraram. Que pessoas possam beijar o Filho, possam beijar a Cristo nessa noite e confessar Ele como o único e suficiente Salvador. Promove conversão e transformação nessa noite. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo, confiados no poder soberano do Santo Espírito de Deus. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém.